Respondeu, porém, Jó, dizendo: Ouvi atentamente as minhas razões, e isto vos sirva de consolação. Sofrei-me, e eu falarei, e havendo eu falado, zombai. Porventura eu me queixo de algum homem? Porém, ainda que assim fosse, por que não se angustiaria o meu espírito? Olhai para mim e pasmai, e ponde a mão sobre a boca, porque quando me lembro disto me perturbo, e a minha carne é sobressaltada de horror. Por que razão vivem os ímpios, envelhecem e ainda se robustecem em poder? A sua descendência se estabelece com eles perante a sua face, e os seus renovos perante os seus olhos. As suas casas têm paz, sem temor, e a vara de Deus não está sobre eles. O seu touro gera e não falha, pare a sua vaca e não aborta. Fazem sair as suas crianças como a um rebanho, e seus filhos andam saltando. Levantam a voz ao som do tamboril e da harpa, e alegram-se ao som do órgão. Na prosperidade gastam os seus dias, e no momento descem à sepultura. E, todavia, dizem a Deus: Retira-te de nós, porque não rejeitamos ter conhecido dos teus caminhos. Quem é o Todo-Poderoso para que nós o sirvamos? E quem nos aproveitará que lhe façamos orações? Vede, porém, que a prosperidade não está nas mãos deles. Esteja longe de mim o conselho dos ímpios. Quantas vezes sucedi que se apaga a lâmpada dos ímpios e lhes sobrevém a sua destruição? E Deus, na sua ira, lhes reparte dores. Porque são como a palha diante do vento, e como a pragna que arrebata o redemoinho. Deus guarda a sua violência para seus filhos e dá-lhe o pago para que o conheça. Seus olhos verão a sua ruína, e ele beberá do furor do Todo-Poderoso. Porque que prazer tem na sua casa, depois de morto, cortando-se-lhe o número dos seus meses? Porventura Deus se ensinaria ciência, e ele que julga os excelsos, morre na força da sua plenitude, estando inteiramente sossegado e tranquilo, com seus baldes cheios de leite e a medula dos seus ossos umedecida. E outro, ao contrário, morre na amargura do seu coração, não havendo provado do bem. Juntamente jazem no pó, e os vermes os cobrem. Eis que conheço bem os vossos pensamentos e os maus intentos com que injustamente me fazes violência. Porque direis: onde está a casa do príncipe, e onde a tenda em que moravam os ímpios? Porventura não perguntastes aos que passam pelo caminho, e não conheces os seus sinais, que o mal é preservado para o dia da destruição e arrebatado no dia do furor? Quem acusará diante dele o seu caminho, e quem lhe dará o pago do que faz? Finalmente é levado à sepultura, e vigiam-lhe o túmulo. Os torrões do vale lhe são doces, e o seguirão todos os homens, e diante dele foram inumeráveis. Como, pois, me consolais com vaidade? Pois nas vossas respostas ainda resta a transgressão. Então respondeu Elifaz, o temanita, dizendo: Porventura será o homem de algum proveito a Deus? Antes a si mesmo o prudente será proveitoso. Ou tem o Todo-Poderoso prazer em que tu sejas justo? Ou algum lucro em que tu faças perfeitos os teus caminhos? Ou te repreenda pelo temor que tem de ti? Ou entra contigo em juízo? Porventura não é grande a tua malícia e sem termo as tuas iniquidades? Porque sem causa penhoraste a teus irmãos, e aos nus despojaste as vestes. Não deste ao cansado água a beber, e ao faminto retiveste o pão. Mas para o poderoso era a terra, e o homem tido em respeito habitava nela. As viúvas despediste vazias, e os braços dos órfãos foram quebrados. Por isso é que estás cercado de laços, e te perturba um pavor repentino, ou trevas sem que nada vês, e a abundância de águas que te cobre. Porventura Deus não está na altura dos céus? Olha para a altura das estrelas, quão elevadas estão. Se dizes: que sabe Deus?
Porventura julgará ele através de escuridão? As nuvens são esconderijo para ele, para que não veja, e passeia pelo circuito dos céus. Porventura queres guardar a vereda antiga que pisaram os homens iníquos? Eles foram arrebatados antes do seu tempo. Sobre o seu fundamento um dilúvio se derramou. Diziam a Deus: retira-te de nós. E que foi o Todo-Poderoso nos fez? Que foi que o Todo-Poderoso nos fez? Contudo, ele encheu de bens as suas casas, mas o conselho dos ímpios esteja longe de mim. Os justos o veem e se alegram, e o inocente escarnece deles, porquanto o nosso adversário não foi destruído, mas o fogo consumiu o que restou deles. Apega-te, pois, a ele, e tem paz, e assim te sobrevirá o bem. Aceita, peço-te, a lei da sua boca, e põe as suas palavras no teu coração. Se te voltares ao Todo-Poderoso, serás edificado. Se afastares a iniquidade da tua tenda, e deitares o teu tesouro no pó e o ouro de Ofir nas pedras dos ribeiros, então o Todo-Poderoso será o teu tesouro e a tua prata acumulada. Porque então te deitarás no Todo-Poderoso e levantarás o teu rosto para Deus. Olharás, orarás a ele, e ele te ouvirá, e pagarás os teus votos. Determinarás tu algum negócio, e ser-te-á firme, e a luz brilhará em teus caminhos. Quando te abaterem, então tu dirás: haja exaltação, e Deus salvará ao humilde, e lavrará até ao que não é inocente, e livrará até ao que não é inocente, porque será libertado pela pureza de tuas mãos. Respondeu, porém, Jó, dizendo: ainda hoje a minha queixa está em amargura, a minha mão pesa sobre o meu gemido. Ah, se eu soubesse onde o poderia achar, então me chegaria ao seu tribunal, exporia ante ele a minha causa, e a minha boca encheria de argumentos. Saberia as palavras com que ele me responderia, e entenderia o que me dissesse. Porventura, segundo a grandeza de seu poder, contenderia comigo? Não, ele antes me atenderia. Ali o reto pleitaria com ele, e eu me livraria para sempre do meu juiz. Eis que se me adianto, ali não está, se torno para trás, não percebo. Se opera a escuridão, não vejo, e se encobre a direita, não o diviso. Porém, ele sabe o meu caminho. Provando-me, sairei como o ouro. Nas suas pisadas os meus pés se afirmaram, guardei o seu caminho e não me desviei dele. Do preceito de seus lábios nunca me apartei, e as palavras da sua boca guardei mais do que a minha porção. Mas, se ele resolveu alguma coisa, quem então o desviará? O que a sua alma quiser, isso fará, porque cumprirá o que está ordenado a meu respeito, e muitas coisas como estas ainda tem consigo. Por isso me perturbo perante ele, e quando isto considero, temo-me dele, porque Deus mereceu o meu coração e o Todo-Poderoso, porque Deus macerou o meu coração e o Todo-Poderoso me perturbou. Porquanto não fui desraigado por causa das trevas, e nem encobriu o meu rosto com a escuridão. Visto que, visto que do Todo-Poderoso não se encobriram os tempos, por que os que o conhecem não veem os seus dias? Até os limites removem, roubam os rebanhos e os apacentam. Do órfão levam o jumento, tomam em penhor o boi da viúva, desviam do caminho os necessitados, e os pobres da terra juntos se escondem. Eis que, como jumentos monteses no deserto, saem à sua obra, madrugando para a presa. A campina dá mantimento a eles, aos seus filhos. No campo cegam o seu pasto e vidimam a vinha do ímpio. Ao nu fazem passar a noite sem roupa, não tendo ele coberto contra o frio. Pelas chuvas das montanhas são molhados e não têm refúgio, abraçam-se com as rochas. Ao orfãozinho arrancam dos peitos e tomam o penhor do pobre. Fazem com que os nus vão sem roupa, e aos famintos tiram as espigas. Dentro das suas paredes
espremem o azeite, pisam os lagares e ainda têm sede. Desde as cidades gemem os homens e a alma dos feridos exclamam, e contudo Deus lhe não imputa como loucura. Eles estão entre os que se opõem à luz, não conhecem os seus caminhos e não permanecem nas suas veredas. De madrugada se levanta o homicida, mata o pobre necessitado e de noite é como ladrão. Assim como o olho do adúltero guarda o crepúsculo, dizendo: não me verá olho nenhum, e oculta o rosto. As trevas minam as casas que de dia se marcaram, não conhecem a luz. Porque amanhã para todos eles é como sombra de morte, pois, sendo conhecidos, sentem os pavores da sombra da morte. É ligeiro sobre a superfície das águas. Maldita é a sua parte sobre a terra. Não volta pelo caminho das vinhas. A secura e o calor desfazem as águas da neve. Assim desfará a sepultura aos que pecaram. A madre se esquecerá dele, os vermes o comerão gostosamente, nunca mais haverá lembrança dele, e a iniquidade se quebrará como uma árvore. Aflige a estéril que não dá à luz, e a viúva não faz bem. Até os poderosos arrastam com a sua força, se ele se levanta. Não há vida segura. Se Deus lhes dá descanso, estribam-se nisso. Seus olhos, porém, estão nos caminhos deles. Por um pouco se exaltam e logo desaparecem. São abatidos, encerrados como todos os demais e cortados como as cabeças das espigas. Se agora não é assim, quem me desmentirá e desfará as minhas razões? Então respondeu Bildade, o suíta, e disse: Com ele estão domínio e temor, ele faz paz nas suas alturas, porventura tem número as suas tropas, e sobre quem não se levanta a sua luz? Como, pois, seria justo o homem para com Deus, e como seria puro aquele que nasce de mulher? Eis que até a lua não resplandece, e as estrelas não são puras aos seus olhos. E quanto menos o homem, que é um verme, e o filho do homem, que é um vermezinho. Jó, porém, respondeu, dizendo: Como ajustaste aquele que não tinha força e sustentaste o braço que não tinha vigor? Como aconselhaste aquele que não tinha sabedoria e plenamente fizeste saber a causa, assim como era? A quem proferiste palavras e de quem é o espírito que saiu de ti? Os mortos tremem debaixo das águas com os seus moradores. O inferno está nu perante ele e não há coberta para a perdição. O norte estende sobre o vazio e sustende a terra sobre o nada. Prende as águas nas suas nuvens, todavia a nuvem não se rasga debaixo delas. Encobre a face do seu trono e sobre ele estende a sua nuvem. Marcou um limite sobre a superfície das águas, em redor até os confins da luz e das trevas. As colunas do céu tremem e se espantam da sua ameaça. Com a sua força estende o mar e com o seu entendimento abate a soberba. Ele, pelo seu espírito, ornou os céus. A sua mão formou a serpente enroscadiça. Eis que isso são apenas as orlas dos seus caminhos, e quão pouco é o que temos ouvido dele. Quem, pois, entenderia o trovão do seu poder? E prosseguindo Jó em seu discurso, disse: Vive Deus que desviou a minha causa e o Todo-Poderoso que amargurou a minha alma, que enquanto em mim houver alento e o sopro de Deus nas minhas narinas, não falarão os meus lábios iniquidade, nem a minha língua pronunciará engano. Longe de mim que eu vos justifique, até que eu expire, nunca apartarei de mim a minha integridade. A minha justiça me apegarei, e não alargarei, não me reprovará o meu coração em toda a minha vida. Seja como o ímpio, o meu inimigo, e como o perverso o que se levantar contra mim. Porque qual será a esperança do hipócrita, havendo sido avaro quando Deus lhe arrancar a sua alma? Porventura Deus ouvirá o seu clamor, sobrevindo-lhe a tribulação? Deleitar-se-á no Todo-Poderoso ou invocará a Deus em todo o tempo?
Ensinar-vos-ei acerca da mão de Deus, e não vos encobrirei o que está com o Todo-Poderoso. Eis que todos vós já o vistes. Por que, pois, vos desvaneceis na vossa vaidade? Esta, pois, é a porção do homem ímpio da parte de Deus, e a herança que os tiranos receberão do Todo-Poderoso. Se os seus filhos se multiplicarem, será para a espada, e a sua prole não se fartará de pão. Os que ficarem dele na morte serão enterrados, e as suas viúvas não chorarão. Se amontoar prata como pó, e aparelhar roupas como lodo, ele as aparelhará, porém o justo as vestirá. E o inocente repartirá a prata, e edificará a sua casa como a traça, e como o guarda que faz a cabana. Rico se deitou e não será recolhido. Abre os seus olhos e nada terá. Pavores se apoderaram dele como águas. De noite o arrebata a tempestade. O vento oriental leva-o e ele se vai, e varre-o com ímpeto do seu lugar. A Deus lançará isto sobre ele, não lhe poupará, irá fugindo da sua mão. Cada um baterá palmas contra ele e assobiará, tirando-o do seu lugar. Na verdade, há veios de onde se extrai a prata, e lugar onde se refina o ouro. O ferro tira-se da terra e da pedra se funde o cobre. Ele põe fim às trevas e toda a extremidade ele esquadrilha, a pedra da escuridão e a da sombra da morte. Abre um poço de mina longe dos homens, em lugares esquecidos do pé, ficando pendentes longe dos homens. Oscilam de um lado para outro. Da terra procede o pão, mas por baixo é revolvida como por fogo. As suas pedras são o lugar da safira, e tem pó de ouro. Essa vereda, a ave de rapina a ignora, e não a viram os olhos da gralha. Nunca a pisaram filhos de animais altivos, nem um feroz leão passou por ela. Ele estende a sua mão contra o rochedo e revolve os montes desde as suas raízes. Dos rochedos faz sair rios, e o seu olho vê tudo o que há precioso. Os rios tapam e nenhuma gota sai deles, e tira à luz o que estava escondido. Porém, onde se achará a sabedoria e onde está o lugar da inteligência? O homem não conhece o seu valor, e nem ela se acha na terra dos viventes. O abismo diz: não está em mim, e o mar diz: não está comigo. Não se dará por ela ouro fino, nem se pesará prata em troca dela, nem se pode comprar por ouro fino de Ofir, nem pelo precioso ônix, nem pela safira. Com ela não se pode comparar o ouro, nem o cristal, nem se trocará por joia de ouro fino. Não se fará menção de coral nem de pérolas, porque o valor da sabedoria é melhor que o dos rubis. Não se lhe igualará o topázio da Etiópia, nem se pode avaliar por ouro puro. De onde, pois, vem a sabedoria? E onde está o lugar da inteligência? Pois está encoberta aos olhos de todo vivente e oculto às aves do céu. A perdição e a morte dizem: ouvimos com os nossos ouvidos a sua fama. Deus entende o seu caminho e ele sabe o seu lugar. Porque ele vê as extremidades da terra e vê tudo o que há debaixo dos céus. Quando deu peso ao vento e tomou a medida das águas, quando prescreveu leis para a chuva e caminho para o relâmpago dos trovões. Então a viu e relatou, estabeleceu-a e também a esquadrilhou. E disse ao homem: eis que o temor do Senhor é a sabedoria, e apartar-se do mal é a inteligência. E prosseguiu Jó no seu discurso, dizendo: ah, quem me dera ser como eu fui nos meses passados, como nos dias em que Deus me guardava, quando fazia resplandecer a sua lâmpada sobre a minha cabeça e quando eu pela sua luz caminhava pelas trevas.
como fui nos dias da minha mocidade, quando o segredo de Deus estava sobre a minha tenda, quando o Todo-Poderoso ainda estava comigo e os meus filhos em redor de mim, quando lavava os meus passos na manteiga e da rocha me corriam ribeiros de azeite. Quando eu saía para a porta da cidade, na rua fazia preparar a minha cadeira. Os moços me viam e se escondiam, e até os idosos se levantavam e se punham em pé. Os príncipes continham as suas palavras e punham a mão sobre a sua boca. A voz dos nobres se calava, e a sua língua pegava-se ao seu paladar. Ouvindo-me algum ouvido, me tinha por bem-aventurado. Vendo-me algum olho, dava testemunho de mim, porque eu livrava o miserável que clamava, como também o órfão que não tinha quem o socorresse. A bênção do que ia perecendo vinha sobre mim, e eu fazia que rejubilasse o coração da viúva. Vestia-me de justiça, e ela me servia de vestimenta, como manto e diadema era a minha justiça. Eu me fazia de olhos para o cego e de pés para o coxo. Dos necessitados era pai, e as causas de que eu não tinha conhecimento inquiriria com a diligência. E quebrava os queixos dos perversos, e dos seus dentes tirava a presa. E dizia: No meu ninho expirarei, e multiplicarei os meus dias como a areia. E minha raiz se estendia junto às águas, e o orvalho permanecia sobre os meus ramos. A minha honra se renovava em mim, e o meu arco se reforçava na minha mão. Ouviam-me e esperavam em silêncio. Entendiam o meu conselho. Havendo eu falado, não aplicavam, e minhas razões destilavam sobre eles. Não replicavam, havendo eu falado, não replicavam, e minhas razões destilavam sobre eles, porque me esperavam como a chuva, e abriam a sua boca como a chuva tardia. Se eu ria para eles, não criam, e a luz do meu rosto não faziam abater. Eu escolhia o seu caminho, assentava-me como chefe, e habitava como rei entre as suas tropas, como aquele que consola os que pranteam. Agora, porém, se riem de mim os de menos idade do que eu, cujos pais eu teria desdenhado de pôr com os cães do meu rebanho. De que também me serviria a força das mãos daqueles cujo vigor se tinha esgotado? De míngua e fome se debilitaram e recolhiam-se para os lugares secos, tenebrosos, assolados e desertos. Apanhavam malvas junto aos arbustos, e o seu mantimento eram as raízes dos zimbros. Do meio dos homens eram expulsos e gritavam contra eles como contra o ladrão. Para habitarem nos barrancos dos vales e nas cavernas da terra e das rochas, bramavam entre os arbustos e ajuntavam-se debaixo das urtigas. Eram filhos de doidos e filhos de gente sem nome, e da terra foram expulsos. Agora, porém, sou a sua canção e lhes sirvo de provérbio. Abominaram-me e fogem para longe de mim, e do meu rosto não se privam de cuspir, porque Deus desatou a sua corda e me oprimiu. Por isso sacudiram de si o freio perante o meu rosto. À direita se levantam os moços e empurram os meus pés e preparam contra mim os seus caminhos de destruição. Desbaratam-me o caminho, promovem a minha miséria. Contra eles não há ajudador. Vêm contra mim como por uma grande brecha, e revolvem-se entre a assolação. Sobrevieram-me pavores, como vento perseguem a minha honra, e como nuvem passou a minha felicidade. E agora derramam-se em mim a minha alma, os dias da aflição se apoderam de mim. De noite se me traspassam os meus ossos, e os meus nervos não descansam. Pela grandeza do meu mal está desfigurada a minha veste, que como a gola da minha túnica me cinge. Lançou-me na lama e fiquei semelhante ao pó e à cinza. Clamo a ti, porém tu não me respondes. Estou em pé, porém para mim não atentas. Tornaste-te cruel contra mim. Com a força da tua mão
Resistes violentamente, levantas-me sobre o vento, faze-me cavalgar sobre ele e derretes-me o ser, porque eu sei que me levarás à morte e à casa do ajuntamento determinada a todos os viventes. Porém não estenderá a mão para o túmulo, ainda que eles clamem a sua destruição. Porventura não chorei sobre aquele que estava aflito, ou não se angustiou a minha alma pelo necessitado? Todavia, guardando eu o bem, então me veio o mal, esperando eu a luz, veio a escuridão. As minhas entranhas fervem e não estão quietas, os dias da aflição me surpreendem. Denegrido ando, porém não do sol. Levantando-me na congregação, clamo por socorro. Irmão me fiz dos chacais e companheiro dos avestruzes. Enegreceu-se a minha pele sobre mim, e os meus ossos estão queimados no calor do calor. A minha harpa se tornou em luto, e o meu órgão em voz dos que choram. Fiz aliança com os meus olhos, como pois os fixaria numa virgem? Que porção teria eu do Deus lá de cima, ou que herança do Todo-Poderoso desde as alturas? Porventura não é a perdição para o perverso e o desastre para os que praticam iniquidade? Ou não vê ele os meus caminhos e não conta todos os meus passos? Se andei com falsidade e se meu pé se apressou para o engano, passe-me em balanças fiéis e saberá Deus a minha sinceridade. Se os meus passos se desviaram do caminho, e se o meu coração segue os meus olhos, e se as minhas mãos se apegou qualquer coisa, então semeie eu e outro coma, e seja a minha descendência arrancada até a raiz. Se o meu coração se deixou seduzir por uma mulher, ou se eu armei traições à porta do meu próximo, então moa minha mulher para outro, e outros se encurvem sobre ela, porque é uma infâmia e é delito pertencente aos juízes, porque é fogo que consome até perdição e desraigaria toda a minha renda. Se desprezei o direito do meu servo ou da minha serva, quando eles contendiam comigo, então que fará eu quando Deus se levantasse? E inquiriria a causa que lhe responderia? Inquirindo a causa que lhe responderia: aquele que me formou no ventre não fez também a ele? Ou não nos formou do mesmo modo na madre? Se retive o que os pobres desejavam, ou se fiz desfalecer os olhos da viúva, ou se sozinho comi o meu bocado e o órfão não comeu dele, porque desde a minha mocidade cresceu comigo como com seu pai, e fui o guia da viúva desde o ventre da minha mãe. Se alguém vi perecer por falta de roupa, e ao necessitado por não ter coberta, se os seus lombos não me abençoaram, se ele não se aquentava com as peles dos meus cordeiros, se eu levantei a minha mão contra o órfão, porquanto na porta havia minha ajuda, então caía do ombro a minha pádua, e separasse o meu braço do osso, porque o castigo de Deus era para mim um assombro, e eu não podia suportar sua grandeza. Se no outro pus a minha esperança, ou disse ao ouro fino: Tu és a minha confiança. Se me alegrei de que era muita a minha riqueza, e de que a minha mão tinha alcançado muito, se olhei para o sol quando resplandecia, ou para a lua, caminhando gloriosa, e o meu coração se deixou enganar em oculto, e a minha boca beijou a minha mão, também isto seria delito a punição de juízes, pois assim negaria a Deus que está lá em cima. Se me alegrei da desgraça do que me tem ódio, e se exultei quando o mal o atingiu, também não deixei pecar a minha boca, desejando a sua morte com maldição. Se a gente da minha tenda não disse: Ah,
quem nos dará da sua carne? Nunca nos fartaríamos dela. O estrangeiro não passa a noite na rua. As minhas portas abri ao viajante. Se como Adão encobri as minhas transgressões, ocultando o meu delito no meu seio, porque eu temia a grande multidão e o desprezo das famílias me apavorava, e eu me calei e não saí da porta. Ah, quem me dera que me ouvisse. Eis que o meu desejo é que o Todo-Poderoso me responda, e que o meu adversário escreva um livro. Por certo que o levaria sobre o meu ombro, sobre mim o ataria por coroa. O número dos meus passos lhe mostraria como o príncipe me chegaria a ele. Se a minha terra clamar contra mim, e se os seus sucos juntamente chorarem, se comi os seus frutos sem dinheiro, e sufoquei a alma dos seus donos, por trigo me produza cardos, e por cevada joio. Acabaram-se as palavras de Jó. Então aqueles 3 homens cessaram de responder a Jó, porque era justo aos seus próprios olhos. E acendeu-se a ira de Eliú, filho de Baraquel, o buzita, da família de Rão, contra Jó, e se acendeu a sua ira, porque se justificava a si mesmo mais do que a Deus. Também a sua ira se acendeu contra os seus 3 amigos, porque não achando que responder, todavia condenavam a Jó. Eliú, porém, esperou para falar a Jó, porquanto tinha mais idade do que ele. Vendo, pois, Eliú que já não havia resposta na boca daqueles 3 homens, e sua ira se acendeu, e respondeu Eliú, filho de Baraquel, o buzita, dizendo: Eu sou de menos idade, e vós sois idosos. Receei-me e temi de vos declarar minha opinião. Dizia eu: falem os dias e a multidão dos anos ensine a sabedoria. Na verdade, há um espírito no homem, e a inspiração do Todo-Poderoso o faz entendido. Os grandes não são os sábios, nem os velhos entendem o que é direito. Assim digo: dai-me ouvidos, e também eu declararei a minha opinião. Eis que guardei as vossas palavras e dei ouvidos às vossas considerações, até que buscasseis razões. Atentando, pois, para vós, eis que nenhum de vós há que possa convencer a Jó, nem que responda às suas razões, para que não digais: achamos a sabedoria, Deus o derrubou, e não homem algum. Ora, ele não dirigiu contra mim palavra alguma, nem lhe responderei com as vossas palavras. Então, pasmados, não respondem mais, faltam-lhes as palavras. Esperei, pois, mas não falam, porque já pararam e não respondem mais. Também eu responderei pela minha parte, também eu declararei a minha opinião. Porque estou cheio de palavras, o meu espírito me constrange. Eis que dentro de mim sou como um mosto, sem respiradouro, prestes a arrebentar como odres novos. Falarei para que ache alívio, e abrirei os meus lábios e responderei. Que não faça eu acepção de pessoas, nem use de palavras lisonjeiras com o homem, porque não sei usar de lisonjas, em breve me levaria o meu Criador. Assim, na verdade, ó Jó, ouve as minhas razões, e dá ouvidos a todas as minhas palavras. Eis que já abri a minha boca, e já falou a minha língua debaixo do meu paladar. As minhas razões provam a sinceridade do meu coração, e os meus lábios proferem o puro saber. O Espírito de Deus me fez, e a inspiração do Todo-Poderoso me deu vida. Se podes responder-me, põe em ordem as tuas razões diante de mim, e apresenta-te. Eis que vim de Deus, como tu, do barro também eu fui formado. Eis que não te perturbará o meu terror, nem será pesado sobre ti a minha mão. Na verdade, tu falaste aos meus ouvidos, e eu ouvi a voz das tuas palavras. Dizias: limpo estou, sem transgressão, puro sou, e não tenho iniquidade. Eis que procura pretexto contra mim e me considera como seu inimigo. Põe no tronco os meus pés e observa todas as minhas veredas. Eis que nisso não tens razão. E eu te respondo, porque maior é Deus do que o homem.
Por que razão contendes com ele, sendo que não responde acerca de todos os seus feitos? Antes Deus fala uma e duas vezes, porém ninguém atenta para isso. Em sonho ou em visão noturna, quando cai sono profundo sobre os homens e adormece na cama, então revela ao ouvido dos homens e lhe cela a sua instrução, para apartar o homem daquilo que faz, e esconder do homem a sabedoria, para desviar a sua alma da cova e a sua vida de passar pela espada. Também na sua cama é castigado com dores e com incessante contenda nos seus ossos, de modo que a sua vida abomina até o pão e a sua alma a comida apetecível. Desaparece a sua carne e a olhos vistos, e os seus ossos que não se viam agora aparecem. E a sua alma se vai chegando à cova, e a sua vida aos que trazem a morte. Se como eles, pois, houver um mensageiro, um intérprete, um entre milhares, para declarar ao homem a sua retidão, então terá misericórdia dele e lhe dirá: livra-o, para que não desça a cova, já achei resgate. Sua carne se reverdecerá mais do que era na mocidade, e tornará os dias da sua juventude. Deveras orará a Deus, o qual se agradará dele, e verá a sua face com júbilo, e restituirá ao homem a sua justiça. Olhará para os homens e dirá: pequei e perverti o direito, o que de nada me aproveitou. Porém, Deus livrou a minha alma de ir para a cova, e a minha vida verá a luz. Eis que tudo isto é obra de Deus, duas e três vezes para com o homem, para desviar a sua alma da perdição e o iluminar com a luz dos viventes. Escuta, pois, ó Jó, ouve-me, cala-te, e eu falarei. Se tens alguma coisa a dizer, responde-me, fala, porque desejo justificar-te. Se não, escuta-me, tu, cala-te, e ensinar-te-ei a sabedoria. Respondeu mais Eliú, dizendo: ouve, vós sábios, as minhas razões, e vós entendidos, inclinai os ouvidos para mim, porque o ouvido prova as palavras como o paladar experimenta a comida. O que é direito, escolhamos para nós, e conheçamos entre nós o que é bom, porque Jó disse: sou justo, e Deus tirou o meu direito. Apesar do meu direito, sou considerado mentiroso, a minha ferida é incurável, embora eu esteja sem transgressão. Que homem há como Jó, que bebe a zombaria como água, e caminha em companhia dos que praticam iniquidade, e anda com homens ímpios? Porque disse: de nada aproveita ao homem o comprazer-se em Deus. Portanto, vós, homens de entendimento, escutai-me: longe de Deus esteja o praticar a maldade, e do Todo-Poderoso cometer a perversidade. Porque, segundo a obra do homem, ele lhe paga, e faz a cada um segundo o seu caminho. Também, na verdade, Deus não procede impiamente, nem o Todo-Poderoso perverte o juízo. Quem lhe entregou o governo da terra? E quem fez todo o mundo? Se ele pusesse o seu coração contra o homem, e recolhesse para si o seu espírito e o seu fôlego, toda a carne juntamente expiraria, e o homem voltaria para o pó. Se, pois, há em ti entendimento, ouve isto, inclina os ouvidos ao som da minha palavra. Porventura, o que odiasse o direito se afirmaria, e tu condenarias aquele que é justo e poderoso? Ou dir-se-á a um rei, ó vil, ou aos príncipes, ó ímpios? Quanto menos aquele que não faz acepção das pessoas de príncipes, nem estima o rico mais do que o pobre, porque todos são obras de suas mãos. Eles num momento morrem, e até a meia-noite os povos são perturbados, e passam, e os poderosos serão tomados, não por mão humana, porque os seus olhos estão sobre os caminhos de cada um, e ele vê todos os seus passos. Não há trevas nem sombra de morte, onde se escondam os que praticam iniquidade, porque Deus não sobrecarrega o homem mais do que é justo, para o fazer ir a juízo diante dele. Quebranta os fortes sem que se possa inquirir, e põe outros em seu lugar. Ele conhece, pois, as suas
obras, de noite os transtorna e ficam moídos. Ele os abate como ímpios que são à vista dos espectadores, porquanto se desviaram dele e não compreenderam nenhum de seus caminhos, de sorte que o clamor do pobre subisse até ele, e que ouvisse o clamor dos aflitos. Ele se aquietar, quem então inquietará? Se encobrir o rosto, quem então poderá contemplar? Seja isto para com um povo, seja para com um homem só, para que o homem hipócrita nunca mais reine, e não haja laços no povo. Na verdade, quem a Deus diz, suportei castigo, não ofenderei mais. O que não vejo, ensina-me tu, se fiz alguma maldade, nunca mais a hei de fazer. Virá de ti como há de ser a recompensa para que tu a rejeites? Faze tu, pois, e não eu, a escolha. Fala logo o que sabes. Os homens de entendimento dirão comigo, e o homem sábio que me ouvir. Jó falou sem conhecimento, e as suas palavras falta prudência. Pai meu, provado seja Jó até o fim, pelas suas respostas próprias de homens malignos. Porque o seu pecado acrescenta transgressão, entre nós bate palmas, e multiplica contra Deus as suas palavras. Respondeu mais Eliú, dizendo: Tens por direito dizeres, maior é a minha justiça do que a de Deus? Porque disseste, de que me serviria? Que proveito tiraria mais do que do meu pecado? Eu te darei resposta, e a ti e aos teus amigos contigo. Atenta para os céus, e vê, e contempla as mais altas nuvens, que são mais altas do que tu. Se pecares, que efetuarás contra ele? Se as tuas transgressões se multiplicarem, que lhe farás? Se fores justo, que lhe darás? Ou que receberá ele da tua mão? A tua impiedade faria mal a outro tal como tu, e a tua justiça aproveitaria ao filho do homem. Por causa das muitas opressões, os homens clamam por causa do braço dos grandes. Porém, ninguém diz: onde está Deus que me criou, que dá salmos durante a noite, que nos ensina mais do que aos animais da terra e nos faz mais sábios do que as aves dos céus? Clamam, porém ele não responde, por causa da arrogância dos maus. Certo é que Deus não ouvirá a vaidade, nem atenderá para ela o Todo-Poderoso. E quanto ao que disseste que o não verás, juízo há perante ele. Por isso, espera nele. Mas agora, por que a sua ira ainda não se exerce? Nem grandemente considera a arrogância. Logo Jó em vão abre a sua boca, e sem ciência multiplica palavras. Prosseguiu ainda Eliú, e disse: Espera-me um pouco e mostrar-te-ei que ainda há razões a falar de Deus. De longe trarei o meu conhecimento e ao meu Criador atribuirei a justiça. Porque, na verdade, as minhas palavras não serão falsas. Contigo está um que tem perfeito conhecimento. Eis que Deus é muito grande, contudo, a ninguém despreza. Grande é a força e sabedoria. Ele não preserva a vida do ímpio e faz justiça aos aflitos. Do justo não tira os seus olhos, antes estão com os reis no trono. Ali os assenta para sempre e assim são exaltados. E se estão presos em grilhões, amarrados com cordas de aflições, então lhes faz saber a obra deles e as suas transgressões, porque prevalecem nelas. Abre-lhes também os seus ouvidos para a sua disciplina e ordena-lhes que se convertam da maldade. Se o ouvirem e o servirem, acabarão seus dias em bem e os seus anos em delícias. Porém, se não ouvirem, a espada serão passados e expirarão sem conhecimento. E os hipócritas de coração amontoam para si a ira, e amarrando-os, ele não clamam por socorro. A sua alma morre na mocidade, e a sua vida perece entre os ímpios. Ao aflito livra da sua aflição, e na opressão se revela aos seus ouvidos. Assim também te desviará da boca da angústia para um lugar espaçoso em que não há aperto, e as iguarias da tua mesa serão cheias de gordura. Mas tu estás cheio do juízo do ímpio, o juízo e a justiça te sustentam.
Porquanto há furor, guarda-te de que não sejas atingido pelo castigo violento, pois nem com resgate algum te livrarias dele. Estimaria ele tanto tuas riquezas? Não, nem ouro, nem todas as forças do poder. Não suspires, não suspires pela noite em que os povos sejam tomados do seu lugar. Guarda-te, não declines para a iniquidade, porquanto isso escolheste antes que a aflição. Eis que Deus é céus, em seu poder, quem ensina como ele? Quem lhe prescreveu o seu caminho? Ou quem lhe dirá, tu cometeste maldade? Tu cometeste maldade? Lembra-te de engrandecer a sua obra, que os homens contemplam. Todos os homens a veem, e o homem a enxerga de longe. Eis que Deus é grande e nós não compreendemos, e o número dos seus anos não se pode esquadrilhar. Porque faz miúdo as gotas das águas que do seu vapor derramam a chuva, a qual as nuvens destilam e gotejam sobre o homem abundantemente. Porventura pode alguém entender a extensão das nuvens e os estalos da sua tenda? Eis que estende sobre elas a sua luz e encobre as profundezas do mar. Porque por estas coisas julga os povos e lhes dá mantimento em abundância. Com as nuvens encobre a luz e ordena não brilhar, interpondo a nuvem, o que nos dá a entender do seu pensamento, como também ao gado acerca do temporal que sobe.